Olá pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. Espero que vocês estejam vendo. Eu acho que começou. Eu não estou muito acostumado a fazer esse vídeo, espero que esteja rolando. Ótimo, estou vendo que está funcionando. Bom dia para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Badri. Eu sou professor e terapeuta do Instituto Naradeva Shala. E eu vou começar hoje essa série de lives. São lives curtas, de meia hora, mas vai ser uma série sobre plantas no Ayurveda. Então, cada vez eu vou falar sobre uma planta diferente, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, certo? Antes de começar na grande estrela de hoje, que é a nossa querida cúrcuma, eu gostaria de lembrar a todo mundo que a gente tem bastante material gratuito na internet, né, no site do Instituto Naradeva Shala, no YouTube também. Então vocês podem acompanhar bastante material lá e assistir bastante vídeos e tal. Além disso, a gente tem inclusive um curso de introdução ao Ayurveda que é totalmente gratuito e online, certo? Para quem tem interesse em começar a se aprofundar. Para quem já tem um pouco mais de interesse, a gente tem um curso de formação de Ayurveda em duas modalidades. A gente tem presencial e semipresencial. Muitos de vocês já sabem disso. E a gente tem um seminário que vai ser no fim de semana que vem, não esse agora, o próximo, sobre regras de alimentação de acordo com a Ayurveda. Então, se você se interessa por esse tema, eu convido fortemente a participar desse seminário que vai ser no sábado, dia 5 à tarde, tá? Sobre regras de alimentação de acordo com a Ayurveda, totalmente online. E, claro, se você gosta de Ayurveda, e eu sei que todo mundo que está assistindo aqui gosta, a gente tem esse fim de semana agora também um congresso sendo organizado pelo CONAIUR, que é um congresso internacional de Ayurveda, totalmente gratuito também, vale muito a pena acompanhar, certo? Muito bem, tendo dito isso, vamos à nossa principal convidada de hoje, que é a cúrcuma longa. A maioria de vocês já conhece, né? Bom, a gente vê falando de cúrcuma por aí, todo mundo já ouviu falar alguma coisa boa sobre ela, geralmente. Ela é esse rizominha aqui, né? Então a gente chama popularmente de cúrcuma, o nome científico é cúrcuma longa, e tem muitos nomes populares, né? Então aqui, de acordo com o Lorenzi, por exemplo, nesse livro Plantas Medicinais do Brasil, que é um livro que é muito legal também, super aconselho. Aqui a gente vê alguns nomes populares, claro, tem muito mais informação sobre essa planta aqui, mas, por exemplo, se chamam de açafrão da Índia, chama só de açafrão também, ou açafrão da terra, para diferenciar daquele outro açafrão, né? Porque tem uma outra planta que é o Crocus sativus, que chama açafrão. E naquela droga vegetal são os estigmas, né, da florzinha. Nessa aqui é totalmente diferente, é uma outra planta, outra espécie, outro gênero, tudo. Não é parente daquela, tá? Mas também é chamada de açafrão e às vezes açafrão da terra, que mais chamam de açafroa, açafroeira, açafroeiro da Índia, batata amarela, gengibre amarelo, gengibre dourada, mangarataia, e em inglês chamam de turmeric ou turmeric, né? Enfim, essa é a plantinha. Quando você abre o rizoma, você quebra, você vê que ela tem essa cor bem intensa, né? De amarelo, alaranjado, super bonito, mancha a roupa pra caramba e, e é usado inclusive como um corante natural, né? Não só para roupa, poderia ser, como para alimentos. Você vê em muitos alimentos, às vezes escrito corante natural cúrcuma, né? Porque ela é muito usada na indústria alimentícia, inclusive. Claro, esqueci de falar, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, conforme eu vou falando, vocês podem ir escrevendo, mas vocês já sabem disso também. A cúrcuma é usada há muito tempo, lógico, no Ayurveda. E na Ásia ela é conhecida, claro, há muito tempo também, na Ásia em geral. Então, da Índia, ela também foi sendo conhecida
na China, em várias outras regiões da Ásia. Marco Polo descreveu essa planta nos textos dele sobre as viagens lá por volta de 1280, né? E a gente tem essa planta também, registros dela na África, inclusive, e até que ela chega na Europa e depois chega aqui também no Novo Mundo, né? A gente tem todos esses nomes populares que a gente conhece aqui no Brasil. No Ayurveda também tem um monte de nomes. Então tem pelo menos 53 nomes em sânscrito para essa plantinha. Vou falar de alguns, não vou falar todos porque não precisa, né? Mas um deles, que é o que a gente mais usa no Ayurveda, é Haridra. Haridra. E um significado desse nome é que ela é querida a Hari, querida por Hari. Hari é um nome de Krishna, de Vishnu. Então é uma plantinha especial, que ela é querida por Hari. E de fato ela tem vários outros nomes que indicam esse caráter especial dela, chamada de Bhadra, que significa auspicioso. Ela é chamada de Hemaragini, que dá cor dourada. Ela é chamada de Hridaya Vilasini, aquela que dá deleite ao coração. Ela é chamada de Jayanti, aquela que traz vitória, vitória sobre as doenças, por exemplo. Ela é chamada de Lakshmi, prosperidade. Mangalprada, que dá auspiciosidade. Mangalya, que é auspiciosa. Pavitra, que é sagrada. Ela é chamada de Pittika, que dá cor amarela. Ela é chamada de Rabhangavasa, que dissolve a gordura. Ela é chamada de Varanadatri, que melhora a compleição. Varnini, que dá cor. Vishagni, que mata o veneno. Então ela tem muitos nomes outros também, em sânscrito, mas é legal perceber esse caráter especial e até sagrado que ela tem. De fato, na cultura védica, ela tem essa relação com os rituais sagrados. Então, no Ramayana, por exemplo, se descreve um ritual de Arghya, que é um ritual no qual se lavava os pés de pessoas veneráveis, como pessoas santas, e entre os ingredientes que eram usados ali estava a cúrcuma, por exemplo. Então ela está descrita num ritual importante desse. Ela também é usada tradicionalmente na Índia, numa cerimônia que chama Haldi. Então, uma cerimônia Haldi. Haldi é um outro nome que é dado para cúrcuma na Índia. Eu creio que Haldi é uma palavra do Hindi, da língua Hindi. E é uma cerimônia que é feita antes do casamento. Então a família do noivo e da noiva e os amigos tal fazem uma pasta de cúrcuma e passam na cara, no corpo da noiva e do noivo. E isso seria muito auspicioso. Então isso é uma forma da família, dos amigos abençoarem o casal para que eles tenham uma vida próspera, uma vida muito feliz. Claro, também deixa a pele bonita para o dia do casamento, porque como a gente vai falar, ela é muito boa para a pele. Certo? E também tem um efeito calmante, tá? Então, todo mundo sabe que, não é todo mundo que sabe, mas é muito comum a gente ver o uso de cúrcuma, de uma pastinha de cúrcuma aplicada na testa. Então, isso teria a ver com esses benefícios da cúrcuma, inclusive no nível espiritual, no nível de proteção. Tem referências que dizem, por exemplo, e também na cultura popular corre isso, no conhecimento da Índia, de que você pode colocar cúrcuma na janela da casa para se proteger de energias sutis, indesejáveis, né? Da mesma forma que a gente tem aqui, né, várias crenças muito interessantes sobre a espada de São Jorge, a comigo ninguém pode, né? Tem todo esse universo das plantas que tem algum tipo de proteção sutil, né? Não é algo científico isso que eu estou falando, é algo de um outro plano, lógico. Mas a gente sabe que no Ayurveda a gente tem muitas interfaces com esse âmbito, com esse universo do plano sutil, né? Isso é fato. Então a cúrcuma seria usada para isso, então para proteger a casa, por exemplo, de energias sutis. Você pode pôr na janela da sua casa. Se você não quiser que fique parecendo uma casa de bruxa, você pode botar uma plantinha no vasinho, sei lá. Por falar nisso, ela é muito fácil de plantar, tá? Você pode botar ela dentro, então você pega um rizominha desse e planta, ou seja, põe dentro da terra, num vaso, rega, claro,
E você vai ver que em breve vai nascer a plantinha ali. Ela vai brotar, né? Ou seja, as partes aéreas dela vão brotar a partir das gemas que existem aqui no rizoma. Então, como eu disse, isso é um rizoma. E o rizoma é um caule modificado para viver debaixo da terra. Então, é isso que a gente tem no caso da cúrcuma, igual a gente tem no gengibre. Né? Afinal, eles são da mesma família, são da família Zingiberacea. E nos dois casos a gente utiliza o rizoma do negócio da planta. Então, usada, como eu falei, para proteção. No contexto da astrologia também é muito usada para fortalecer o planeta Júpiter. Tá? Júpiter tem tudo a ver também com a cor amarela e o açafrão também é usado para fortalecer Júpiter de várias formas. Agora na Ayurveda, finalmente. Eu vou mostrar para vocês 3 referências que a gente encontra da cúrcuma no Ayurveda. Ixi, não deu certo, Cláudia. Eu tentaria de novo, viu, Cláudia, se eu fosse você. Talvez com uma cúrcuma comprada em outro lugar, de repente, ou com um pedacinho maior, tá? Porque costuma dar certo, geralmente. Mas pode ser que aquela não estava tão legal, né? Pode ser. Bom, vou mostrar para vocês primeiro a referência do Bhava Prakasha. Então, Bhava Prakasha é um dos textos clássicos do Ayurveda. Claro que não precisa todo mundo ter esses livros em casa, né? São muito técnicos, específicos. Bom, para quem estuda Ayurveda é muito bom. Agora aqui o que ele fala? Ele fala, Haridra, que é a cúrcuma, é picante e amarga no sabor. Então isso é muito importante e você consegue perceber experimentando a cúrcuma. Bom, claro que muita gente não conhece o rizoma, mas conhece o pozinho amarelo, né, que você compra até no supermercado, certo? Então ela tem sabor picante e amargo. A gente sabe que no Ayurveda os sabores são muito importantes e é desejável que a gente tenha nas refeições, por exemplo, os 6 sabores, ok? Ah, boa ideia, Cláudia. Agora eu coloquei na água para ver se sai raiz. Legal, legal. Tô torcendo por você. Bom, então ela é amarga e picante. Ela é seca. Então isso é uma propriedade importante. Ela é quente e reduz capa e pita. É muito interessante ele dizer isso, e eu agregaria aqui que, de acordo com várias interpretações, a gente até pode considerar que ela é boa para os 3 doshas, apesar do texto estar mencionando explicitamente Kapha e Pitta. Se a gente analisa as propriedades, a gente vê que ela é quente, tá? Então ela tem potência quente. A potência quente faz ela ser interessante para Vata também, tá? De acordo com várias interpretações. Aí, bom, o quente, o amargo e o picante, além do seco, fazem ela ser muito boa para capa dosha. E o fato dela ser amarga justifica ela ser boa para pita, porque o que é amargo geralmente é bom para pita. Ah, desculpa, Olga. O nome do livro é Bhava Prakasha, mas infelizmente é um livro muito difícil de achar no Brasil, tá? Por isso eu estou trazendo aqui, explicando para vocês o que ele fala da cúrcuma, que é bem difícil de achar ele mesmo aqui no Brasil. Tá? Aí ele fala o que ela faz no corpo. Essa droga melhora a compleição, ou seja, ela entra no grupo das plantas que a gente chama de Varnya. As plantas que são chamadas Varnya no Ayurveda são plantas que costumam melhorar muito a pele, ou seja, melhorar a coloração, a distribuição da cor da pele e deixar a pele mais com um aspecto mais saudável, certo? Então ela é muito boa para isso, para melhorar a compleição, alivia doenças de pele. Aí ele fala que alivia prameha. A gente não vai entrar em detalhes sobre essas doenças nessas lives, porque é complexo. Mas prameha é um grupo de doenças que tem a ver com o sistema urinário, sendo que uma delas é muito similar ao que a gente conhece como diabetes mellitus, tá? Então, ela é interessante para diabetes, de acordo com esse texto. E tem vários estudos científicos mostrando efeito hipoglicemiante da cúrcuma, de fato. Né? Ela é boa para doenças devidas a Racta. Racta é o sangue. Então, ela é boa para doenças do sangue. A gente sabe que doenças do sangue muito facilmente se manifestam na pele também. Né? Então, faz sentido ela ser interessante para a pele e para o sangue também.
ela é boa para edema, para anemia, e ela é boa para feridas, úlceras. Aqui vale a pena lembrar que tem estudos hoje em dia mostrando que ela é interessante, inclusive, para quem está fazendo tratamento de úlceras, seja internas, ou para feridinhas, assim, você cortou o dedo ali, quer botar um pouquinho da cúrcuma, vai muito bem, tá? Ela ajuda a cicatrizar. Não tem problema nenhum, porque ela é antibiótica por natureza, certo? Então ela tem esse efeito antibiótico, super anti-inflamatória, super antioxidante também, e até fungicida, certo? Se diz, no Bava para Caixa ainda diz que dá até para inalar um pouquinho do pó, no caso de asma. Tá? Eu mesmo nunca inalei o pó dela, não, tá. Enfim. Mas a dose que ele recomenda do pó é 3 a 6 gramas. Tá? Uma forma um pouco mais segura de fazer isso seria, eu já vi essa referência, você botar um pouquinho numa panela quente e sentir o cheiro dessa fumacinha que vai saindo. Então, botar o pozinho da cúrcuma na panela quente e respirar um pouco a fumacinha. Então, esse seria um jeito mais seguro de você respirar e ter os efeitos benéficos dela no sistema respiratório, porque ela é muito boa para isso. De acordo com outro texto, que é esse aqui, Dhanvantari Nigantu, que é um outro texto que também fala de plantas no Ayurveda, a gente vai ter a seguinte descrição da cúrcuma. Ele vai falar, olha, ela é amarga, igual o outro falou, né? Ela é seca, ela é quente. Até aí tá tudo igual. Ela trata toxicidade e tem estudos científicos mostrando que ela é super antitóxica. Olha que legal, a Olga compartilhou uma coisa muito interessante. Que legal, Olga. Tive sucesso no uso tópico com óleo de coco nas manifestações de psoríase. Que bacana, Olga. Obrigadão por esse comentário. Muito legal. E só confirma o que a Ayurveda está falando, né? Então é boa para toxicidade, para prurido, para coceira, né? Para úlceras, feridas, para infestações de vermes, para rinite e anorexia. Ela é alterativa e purificante. Quando fala anorexia, geralmente é um grupo de desequilíbrios que envolve a dificuldade que a pessoa tem de ter fome mesmo, tá? Geralmente a anorexia no contexto do Ayurveda tem a ver com esse contexto. Um problema do Agni, um problema do poder digestivo, a pessoa não sente o sabor direito na boca também, e aí não dá vontade de comer, de fato, né? Então ela é boa para isso. Ela estimula o Agni através dessas propriedades que ela tem. E ela é muito boa para rinite. Então isso que esse texto adiciona a essa característica de ser muito útil para rinite. E vou falar para vocês agora uma outra referência, que é da Farmacopeia Ayurvédica da Índia. Nessa outra referência, as propriedades são as mesmas, tá? Ou seja, picante, amargo, seco, quente. O vipaka, que é o sabor pós-digestivo. Então, para quem estuda Ayurveda, entende o que é o vipaka, né? É um efeito sistêmico, né? Não é um efeito que você sente na boca como urassa, como sabor. O vipaka é um efeito sistêmico, não é localizado, tá? E o vipaka é picante. Bom, e os karmas, as ações dela. Então ela é boa para parasitoses, como os outros textos também falaram. Ela é boa para doenças de pele, porque chama kushita. Ela é boa para várnia, como eu falei, que é essa propriedade de melhorar a compleição. Ela é boa para capa e pita e para merra, que é aquele grupo de doenças que inclui o diabetes. Como eu disse, tem estudos científicos mostrando, apontando para essa direção também, né? Usada também no Ayurveda em anemia, em pramerra, que inclui o diabetes, como eu falei, em feridas ou úlceras, em toxicidade, intoxicação, no Lorenzi mesmo, aqui no texto nesse texto que é brasileiro, ele comenta que tem estudos mostrando inibição do veneno até de Naja e Jararaca, tá? Mas isso é em animais, tá?
Isso não foi em gente, ainda bem, tá? Mas então ela é super antitóxica e tem estudos mostrando que ela é antihepatotóxica, ou seja, ela protege o fígado também, certo? Ainda na farmacopeia ayurvédica a gente encontra que ela é boa para doenças de pele em geral, para urticária e rinite. E a dose que ele sugere é 1 a 3 gramas da droga em pó. A Nutraiur perguntou: você poderia falar sobre a diferença da cúrcuma e açafrão? Sim. Então, bom, primeiro quando a gente fala nome popular pode ser qualquer coisa, tá? Então as pessoas podem chamar do que quiserem. As pessoas podem chamar essa que a gente está falando mesmo de cúrcuma, podem chamar de açafrão, podem chamar de açafrão da terra, de bonitinha, amarelinha, do que quiserem, porque é nome popular. O nome popular é assim, né? As pessoas usam e pronto, pegou. Se a pessoa estiver usando, é um nome popular, não tem problema. Agora, nome científico é algo específico, né? Por isso a gente que trabalha com fitoterapia, enfim, é importante usar nome científico para a gente sempre ter referência do que se está falando de fato. Então, o que o povo chama geralmente de açafrão da terra ou cúrcuma é essa aqui. Tá? Que nome específico, o nome de espécie, o nome científico dela é cúrcuma longa, ok? Na classificação. A outra que às vezes chamam só de açafrão é o Crocus sativus. Eu não tenho ele aqui para te mostrar, eu até tenho na cozinha, eu devia ter trazido. Tem um pouquinho porque é caro pra caramba. Mas é mais difícil de achar aqui no Brasil esse outro. Na Ásia é mais fácil e mais barato lá, né? Mas lá também é meio caro. Porque justamente ele é extraído de uma parte muito específica da flor, é só o estigma, tá? Então, por causa disso, o outro açafrão, né, que ele é chamado em sânscrito de kumkum, e o nome científico é Crocus sativus, acaba sendo mais difícil da gente encontrar aqui, mas ele existe também. Ele também é usado com fins terapêuticos, ele tem suas próprias propriedades e é uma planta muito interessante também. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Melhor em pó ou integral? Olha, no Ayurveda se costuma usar sempre em pó. Eu já perguntei isso até para um professor lá da Índia, ele falou: olha, a gente usa em pó no Ayurveda. Então, mas claro, a gente pode usar o rizoma também, por que não? Né? Eu quero ralar para refogar uma comida, por que não? Certo? Ele é um tempero, a gente usa aqui como tempero também. Né? Claro, a gente está falando de propriedades terapêuticas. Lembrando que quando a gente fala de uso terapêutico, é muito importante ter bastante consciência do que a gente está usando e não usar qualquer coisa sem saber, certo? Nunca se automedicar, né? Porque até planta medicinal tem efeito colateral, até planta medicinal pode ter interação medicamentosa com remédios alopáticos, por exemplo, né? Então, até drogas vegetais não deveriam ser usadas sem critério nenhum, de forma alguma. Tá? Então, claro, a gente está falando aqui de propriedades de acordo com a Ayurveda, mas é sempre importante tomar muito cuidado na hora de você começar a usar alguma planta com finalidade terapêutica. É claro que a cúrcuma é um tempero, você pode usar como tempero na sua cozinha livremente. Mas para você começar a usar com uma finalidade terapêutica, vale a pena você consultar uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa que entende disso propriamente, para você evitar efeitos colaterais, evitar possíveis complicações e tal. Por mais que a cúrcuma seja uma plantinha relativamente bastante segura. Não quero dizer que não tem nenhuma contraindicação, tem sim. Tá? Inclusive pessoas que têm obstrução de vias biliares, para essas pessoas tem que tomar muito cuidado com o excesso de cúrcuma, por exemplo, justamente porque ela estimula a produção e a liberação da bile. Então existem casos de pessoas que podem não se dar muito bem, até com a cúrcuma, que é uma planta relativamente segura, tá? Certo, certo, certo. Deixa eu ver só se alguém perguntou mais algo. Oi, Elionice, estou falando da cúrcuma, isso.
da cúrcuma longa, ou açafrão da terra. Ela é maravilhosa, eu também acho. É muito boa, eu gosto muito, eu uso bastante. Para diabetes e fígado, qual a quantidade indicada? Então, varia muito, tem muitos estudos sendo realizados, tá? E, bom, do ponto de vista científico, então, como eu disse, tem muitos estudos de vários níveis. Quando a gente fala de estudo científico, tem estudos in vitro, que são estudos realizados em modelos que não são vivos, necessariamente não são seres vivos como as cobaias, como os ratinhos ou como as pessoas, né? Então existem estudos, mas não quero dizer que não tem nada vivo ali. Às vezes você tem uma cultura de células e você faz um estudo in vitro, beleza? Existem outros estudos que vão ser feitos em animais, e existem outros estudos que são clínicos que são feitos em pessoas. No caso da cúrcuma, tem muitos estudos dos três tipos, né? E para a gente com interesse em resultados no ser humano, lógico que é importante observar que estudos têm clínicos, né? Ou seja, que mostram efeitos em seres humanos. E a gente tem bastante estudos clínicos, por exemplo, tem sobre vários efeitos. Vou falar para vocês alguns que eu estava vendo. Olha, a gente tem estudos clínicos de uso da cúrcuma. Cadê? Onde que eu pus aqui? Então tem comprovando o efeito na inflamação, os efeitos em doenças de pele, efeitos até em problemas dos olhos, efeitos no sistema nervoso central, efeitos no sistema respiratório, no sistema cardiovascular, no sistema gastrointestinal, no sistema urogenital, em desordens metabólicas. Tudo isso já tem estudos clínicos. Cada um deles usou uma dose diferente, então vale a pena aprofundar para uma doença específica, né? E verificar, opa, será que para essa doença, qual é a dose que estão utilizando, né? Isso do ponto de vista da ciência moderna. Se eu pensar do ponto de vista do Ayurveda, qual vai ser a dose indicada para um ou outro problema? Vai variar muito. E a gente sabe que no Ayurveda varia não só dependendo da doença, do desequilíbrio que a pessoa tem. No Ayurveda, a dose de algum aushadha, que é o nome que a gente dá para as drogas vegetais ou drogas de qualquer natureza, no Ayurveda a dose vai depender também da força da pessoa, do Agni da pessoa, ou seja, da capacidade digestiva da pessoa, da idade da pessoa. Então tem muitas variáveis que podem influenciar o quanto é a dose para essa ou para aquela doença. Eu não quero dizer que a Ayurveda é super complicado com esse exemplo, mas espero que você tenha entendido, tá? Passar na pele, no caso de psoríase e mancha. Olha, quando a gente passa na pele, ela sempre dá uma manchadinha, fica amarelo um dia ou dois, tá? Mas você pode usar na pele, não tem problema, e de várias formas diferentes, tá? Você pode simplesmente misturar com água. Eu vou misturar aqui um pouquinho. Primeiro eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Tem um remedinho muito legal para rinite. Não estou falando, curou a rinite para sempre, não é isso, mas ajuda, tá? Você pegar uma pitada da cúrcuma e botar no ghee, um pouquinho de ghee. Então, por exemplo, duas pitadinhas para 2 colheres de chá de ghee. Aí você mistura, vai ficar um ghee um pouco mais amarelinho, né? E você pode pegar isso e passar dentro da narina. É engraçado, mas passar uma fina camada, não precisa, né, entuchar muito ghee dentro do nariz. É uma fina camadinha desse ghee com pitadinha de cúrcuma. E ele é muito legal porque ele gera uma camada que impede a ligação do antígeno das coisas que te irritam a mucosa nasal, por exemplo, né? A ligação do antígeno com a mucosa. Então, é super eficiente e interessante, tipo, protege. Além disso, a cúrcuma é antibacteriana, como a gente viu, e é anti-inflamatória, certo? Para usar na pele, tem muitas formas, você vai ver muitas receitas, tá? E você pode variar de fato e criar de acordo com o que você conhece. Você pode simplesmente botar um pouquinho de água. Então aqui eu vou botar e já faz uma pastinha. Então aqui você tem a água e a cúrcuma. E é fácil de fazer uma pastinha dela. Essa pastinha poderia ser aplicada diretamente numa picada de inseto, por exemplo. Por que não?
né? Vai muito bem, anti-inflamatório. Antibiótico poderia ser aplicada em feridinhas, assim, eu fiz um cortinho aqui, ponha essa pastinha, sem problema nenhum. No rosto, poderia sim, mas o efeito dela fica meio secativo, né? Ela vai ser útil, também vai ser legal, porque ela tem esse efeito Várnia, como nós comentamos, esse efeito de ser bom para compleição, mas ela vai ter um efeito meio secativo, porque a gente já viu que ela é seca, ela é rupcha. Agora você. Aqui eu exagerei na água, veja só. Aqui dá pra ver isso. Se eu virar muito, ele vai. Cadê? Aqui. Ficou muito líquido isso, já não dá mais pra usar. Mas bom, você poderia pegar e passar na pele. Mais grossa que isso, tá? Essa aqui ficou muito líquida, como eu disse. E a ideia sempre dessas pastinhas é que você retire antes dela secar, tá? E tira lavando com água normal. Mas tira antes de secar para evitar o efeito abrasivo, certo? Sempre essas pastinhas a gente chama de lepa no Ayurveda, essas pastinhas de uso externo. Você poderia misturar com leite de vaca ou com mel ou com leite de aveia ou com, né, para ter um efeito mais emoliente, para usar como uma máscara facial, por exemplo. Certo? Agora, se é para um uso local, né? Nossa, é para essa feridinha ou para essa espinha que eu tenho aqui, você pode passar ela direto com água, assim. Vai ficar tudo amarelo. Você pode passar ela com babosa também. Você mistura ela com gel de babosa. Um dia a gente pode fazer. Agora não adianta. Ó, depois veja que fica amarelo para sempre. Fica um dia ou dois amarelo, tá? Não se preocupem. Mas na quarentena não tem problema, né? Você pode ficar amarelo, ninguém vai achar ruim. É, a Júlia falou: no Ayurveda usa em pó, porém eles maceram na hora para usar as especiarias frescas. Ela falou. Alguém perguntou: como usa na rinite? Eu expliquei, né? Mistura com um pouquinho de ghee. A Olga falou ali do caso da psoríase, que depois ela coloca uma gaze ou papel. Muito boa ideia. Muito boa ideia. Então ela aplicou e colocou uma gaze em cima. Você já viu no Ayurveda tratamento de lúpus? A gente pode conversar mais sobre isso. É muito complexo, tá? Mas a cúrcuma pode ajudar. Não digo que ela vai curar, né? Nada é totalmente milagroso e cada caso é um caso. Mas ela pode ajudar pelo seu papel, pelo seu poder anti-inflamatório, pelo que eu tenho inclusive visto em pesquisas científicas. A Cláudia falou: tenho preferido usar o rizoma, porque comprar em pó a gente não sabe se ela tá pura. É verdade, tem sempre isso, Cláudia. Isso é um problema. Por isso eu resolvi plantar. A cúrcuma é mais fácil de manusear em casa do que o gengibre. É verdade também. É mais fácil de descascar e ralar ela em casa. Boas combinações do uso do cúrcuma nas comidas? Claro. Eu gosto de cúrcuma em tudo. Em todas as comidas. O curry, por exemplo, uma masala, né? É uma combinação de especiarias que tem a cúrcuma como um dos principais ingredientes, por isso ele é amarelo, certo? E tem várias outras combinações que levam cúrcuma também. Eu gosto de pôr cúrcuma em quase tudo, se deixar eu boto em todas as comidas e sempre fica bom. Cúrcuma com cominho, cúrcuma com coentro, cúrcuma com gengibre, cúrcuma com noz moscada, cúrcuma com... que mais tem? Com canela. Quando vou fazer leite, para quem toma leite, por exemplo, vale muito a pena botar cúrcuma no leite, né? O famoso Golden Milk também, que é um tipo de preparação muito interessante para quem tem rinite também e para quem tem asma, algum tipo de dificuldade respiratória que não tenha excesso de muco. Porque se tiver excesso de muco, o leite não vai ajudar, né? Mas se não tem excesso de muco, o leite pode ser muito interessante. Se a pessoa tem acesso a um leite bom, é muito melhor, claro, né? Mas então dá para ferver ela no leite com outras especiarias e isso vai muito bem. Por exemplo, aqui sim a gente está falando da cúrcuma ou açafrão da terra. Ou até açafrão, isso. Então, gente, por hoje era só que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida que ficou, vocês podem me mandar mensagem, a gente pode ir conversando, tá bom? Sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa se não de alguma coisa vocês não gostaram.
E eu espero encontrar vocês na próxima vez, no próximo vídeo sobre a próxima planta, que vai ser alguma outra maravilhosa também, assim como foi a cúrcuma, certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença, pela assistência, e um grande abraço e um beijo para vocês. Tchau, tchau, gente.